Desde a República até os tempos do Império, o povo romano enfrentou muitos inimigos. Saqueadores sedentos por sangue que deixavam um rastro de destruição, terror e abusos contra mulheres indefesas. Mesmo sendo tão poderosos, os romanos passaram um perrengue da molesta. Sejam bem-vindos, eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar os saques e invasões mais devastadores à Roma Antiga. Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Agora vamos para a história. A história do primeiro saque de Roma está repleta de mitos e lendas, mas provavelmente começou quando a jovem cidade se envolveu em um conflito com um bando de celtas gauleses liderados pelo senhor da guerra Breno. Em 18 de julho de 387 a.C., os dois lados se enfrentaram em uma batalha ao longo das margens do rio Alia. Os romanos ainda precisavam aperfeiçoar o estilo de luta que tornaria suas legiões famosas, e muitos de seus homens se dispersaram ao primeiro ataque do exército gaulês. O resto foi massacrado, deixando Breno com o caminho livre para Roma. Seus homens entraram na cidade alguns dias depois e começaram com abusos e pilhagem. Edifícios foram queimados ou saqueados de todos os seus valores e a maior parte do Senado romano foi morto à espada no Fórum. Enquanto os gauleses causavam estragos no resto da cidade, os romanos sobreviventes se fortificaram no topo do Monte Capitolino. Eles repeliram vários ataques gauleses, mas após vários meses de cerco, concordaram em pagar 1000 libras de ouro em troca de Breno e seu exército deixarem a cidade. Os romanos reconstruíram depois que os gauleses partiram, mas a derrota no rio Alia deixou feridas profundas. Para o resto da história romana, 18 de julho foi considerado um dia amaldiçoado. Roma se recuperou do desastre gaulês e continuou a florescer por quase 800 anos. Mas seu segundo saque, em 410 d.C., marcou o início de uma longa e dolorosa queda. Na época, o Império Romano estava dividido e em declínio. Tribos germânicas saqueadoras começaram a fazer incursões através dos rios Reno e Danúbio. E uma delas, um grupo de visigodos liderados por um rei chamado Alarico, já havia cercado Roma em 2 ocasiões distintas. Quando os bárbaros voltaram para um terceiro cerco, um grupo de escravos rebeldes abriu o portão da cidade e permitiu que eles entrassem. Alarico e suas hordas começaram a queimar prédios, assassinar aristocratas e roubar qualquer coisa que não fosse pregada. 3 dias depois, tendo despojado a cidade de todos os seus valores, eles se retiraram de Roma e desapareceram ao longo da Via Ápia. O saque visigodo havia sido relativamente controlado. Muitos dos monumentos e edifícios mais famosos de Roma foram deixados intocados e, como os visigodos eram cristãos, permitiram que as pessoas se refugiassem dentro das basílicas de São Pedro e São Paulo. No entanto, as notícias de que a cidade eterna havia caído enviaram ondas de choque por todo o Mediterrâneo. São Jerônimo escreveu: "A cidade que havia conquistado o mundo inteiro foi tomada. Minha voz fica presa na garganta, e enquanto digo, soluços me sufocam." O uso da palavra vandalismo para descrever a destruição de propriedade pública deve suas origens aos vândalos, um povo tribal germânico que realizou um famoso saque a Roma. O ataque foi desencadeado pelo assassinato do imperador romano Valentiniano III, que já havia prometido sua filha Eudócia ao filho do rei vândalo Genserico como parte de um tratado de paz. Alegando que o acordo foi invalidado pela morte do imperador
Genserico invadiu Roma e marchou sobre a cidade em 455 d.C. Os romanos eram impotentes para impedir o avanço do exército, então enviaram o Papa Leão para negociar. O pontífice convenceu Genserico a não queimar a cidade ou assassinar seus habitantes, e em troca, os vândalos foram autorizados a passar pelos portões de Roma sem lutar. Genserico e seus soldados passaram as 2 semanas seguintes juntando todo o espólio que conseguiram carregar. Eles saquearam as casas patrícias da Cidade de Ouro, prata e móveis, e até saquearam o Palácio Imperial e o Templo de Júpiter Ótimos Máximos. Fiel à sua palavra, eles se abstiveram de destruir edifícios ou matar alguém, mas reivindicaram alguns prisioneiros. A principal delas era a filha de Valentiniano, a princesa Eudócia, que mais tarde se casou com o filho de Genserico de acordo com o seu pacto anterior. Apenas alguns anos depois que seu compatriota Guilherme o Conquistador lançou sua invasão da Inglaterra em 1066, o senhor da guerra normando Roberto de Altávila, também chamado Roberto Guiscardo, realizou um terrível saque a Roma. Guiscardo, um nome que significa astuto, marchou sobre a cidade em 1084 depois de receber um pedido de ajuda de seu aliado, o Papa Gregório VII, que estava sob cerco do Sacro Imperador Romano Henrique IV. Guiscardo capturou facilmente a cidade e resgatou o Papa, mas seus soldados foram recebidos como inimigos pelos cidadãos romanos, muitos dos quais apoiaram Henrique. Quando o povo se levantou contra ele, Guiscardo esmagou sua revolta e permitiu que seus homens satisfizessem seu desejo de violação e saqueamento. As fontes divergem sobre o quão destrutivo o tumulto de 3 dias realmente foi, mas alguns historiadores culpariam mais tarde Guiscardo e seus soldados pela demolição de muitos dos monumentos antigos e inestimáveis de Roma. Em 1527, um exército sob o comando do Sacro Imperador Romano Carlos V devastou a cidade de Roma. As tropas imperiais tinham acabado de sair de uma campanha contra a Liga de Cognac, mas não eram pagas há meses. Os soldados empobrecidos chegaram em 6 de maio e lançaram um ataque. A guarda suíça do Vaticano foi praticamente aniquilada durante uma famosa última resistência perto da Basílica de São Pedro. Uma vez dentro de Roma, o exército se transformou em uma multidão sanguinária. Prédios foram saqueados e queimados, homens e crianças foram torturados e mortos, e mulheres, inclusive freiras, foram violadas ou leiloadas em mercados públicos. Quando o exército imperial finalmente deixou a cidade, Roma estava despojada e metade de seus habitantes estavam mortos ou desabrigados. O golpe cultural foi igualmente severo. Dezenas de artistas foram mortos e muitas obras de arte de valor inestimável foram destruídas ou desapareceram. Alguns estudiosos desde então usaram o saque de 1527 como a data oficial do fim do Renascimento italiano. E assim foram alguns dos piores momentos da existência de Roma. As riquezas da cidade atraíram muito olho gordo, e as consequências foram a destruição de monumentos, obras de arte e, o mais importante, a perda de vidas. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário arretado. Nos vemos na próxima história!